Certo. Vamos destrinchar isso aqui. Imagina o seguinte cenário. 101.095 pessoas tentando passar, tipo, por uma única porta. É muita gente. Demais. Quase 100 candidatos brigando, suando, sabe, sacrificando anos de vida por uma única cadeira. E o detalhe é que hoje essa porta está prestes a se abrir de novo. Pois é, e com força total. Exato. A nossa análise de hoje, o nosso mergulho profundo, foca em uma oportunidade, assim, monumental no universo da segurança pública, que é o aguardadíssimo concurso para a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a PMMA. Um dos mais esperados, com certeza. Sem dúvida. Nós dissecamos os documentos oficiais do governo, a gente cruzou as informações com os comunicados institucionais recentes, aqueles vídeos oficiais que saíram, e fomos buscar o histórico dessa corporação para entender o que realmente está em jogo aqui. E tem muita coisa em jogo, né? Não é uma análise qualquer. Nem um pouco. Nossa missão é ir muito além daquele básico que a galera lê nas manchetes por aí. A gente vai estruturar a cronologia, que está bem agressiva, analisar a barreira dos requisitos físicos, a grana envolvida e montar um mapa tático real. Sim, baseado na engenharia do último certame, que é o que importa. E, sabe, a necessidade de dissecar esses documentos com uma lupa investigativa se dá pelo fato de que a realidade de um concurso militar dessa magnitude, bom, não permite amadorismo. Nenhum. Não estamos falando de, tipo, ler um edital por cima na internet. Trata-se de compreender a arquitetura de eliminação por trás dele. Cada etapa, desde a idade limite até a cobrança de um evento histórico específico na prova, tudo isso é meticulosamente desenhado. Tem um propósito, né? Exato. Um propósito de filtragem muito claro. A instituição não quer apenas alguém inteligente. Ela busca um perfil de resiliência altíssimo. E o que torna essa busca por resiliência ainda mais evidente, assim, é a janela de tempo com a qual a gente está lidando agora. Ah, o cronograma. O cronograma, eu estava analisando os comunicados oficiais, especialmente aquele vídeo recente do governo do estado, e a confirmação cravada, preta no branco, é que a publicação do edital está prevista para agora, neste mês de abril. Já, né? Já. Mas o detalhe que, tipo, muda completamente a regra do jogo é a previsão das provas. Elas já apontam para o mês de agosto deste mesmo ano. Nossa, agosto. De abril a agosto, a gente está falando de uma janela de aproximadamente 4 meses. É muito pouco. 4 meses para um concurso desse porte é um piscar de olhos. É insano. E isso estilhaça qualquer planejamento de longo prazo de quem, sei lá, achava que poderia começar a estudar as disciplinas básicas do zero agora. Com certeza. O fascinante aqui é que a escolha desse cronograma extremamente enxuto pela administração estadual, veja bem, isso está longe de ser um acidente ou um capricho burocrático, sabe? Bem intencional, então. Totalmente. Quando a máquina pública define uma janela tão comprimida entre a revelação das regras do jogo e o dia da prova objetiva, ela automaticamente impõe um teste de organização psicológica, antes mesmo que a pessoa leia a primeira questão. Caramba, verdade. Um filtro mental. Sim, e sabemos pelos documentos que o processo interno para a escolha da banca organizadora já começou. Isso sinaliza que as engrenagens estão girando em velocidade máxima. Ter um intervalo de apenas 4 meses significa que não é uma maratona, onde quem corre pode dosar o ritmo. A gente entra numa fase de sprint absoluto. É um tiro de 100 metros rasos para quem quer uma dessas vagas. O foco tem que ser cirúrgico. É um cenário de pressão pura mesmo. E, sabe, é exatamente aí que o número de vagas cria uma espécie de ilusão de ótica perigosa para quem olha de fora. Como assim? É que, tipo, os documentos oficiais indicam a previsão de mais de 1.000 vagas, né? A esmagadora maioria destinada ao cargo de soldado, com aquela possibilidade em aberto de inclusão para cargos de oficiais como major e terceiro sargento. Sim, 1.000 vagas soa como um número gigante. Exatamente. Quando alguém que está em casa lê a manchete 1.000 vagas, a primeira reação é de alívio. Parece um oceano de oportunidades. Parece que tem vaga sobrando. Pois é. É como abrir os portões de um estádio de futebol colossal. Você olha as arquibancadas vazias e parece que tem cadeira de sobra. Mas assim, se pensarmos no tamanho do estado do Maranhão, que é gigantesco, e do Brasil todo, isso é muito ou pouco. A atratividade puxa a gente do país inteiro.
Exato, quando a gente cruza essa proporção, aquele oceano seca rápido. A fila do lado de fora do estádio dá dezenas de voltas no quarteirão. E essa proporção é o primeiro grande choque de realidade que precisa ser internalizado por quem vai fazer a prova. 1.000 vagas representa uma recomposição estrutural vital para a segurança pública lá do Maranhão, sem dúvida, Aham. mas na escala de concorrência que a gente observa em nível nacional, a margem para erro ela é praticamente inexistente. É zero, né? Quase zero. E o funil metodológico desenhado pela corporação para decidir quem vai sentar nessas arquibancadas começa a operar muito antes da prova escrita. O corte inicial está estabelecido naqueles requisitos básicos de entrada, que são inegociáveis. Porque assumir uma farda da Polícia Militar carrega um peso que um cargo de escritório simplesmente não tem. Os critérios funcionam como uma muralha física logo de cara. Uma muralha e tanto. Analisando a documentação para o cargo de soldado, a exigência acadêmica inicial até que é tranquila, é o nível médio completo. Sim, o ensino médio. Só que ter o diploma do ensino médio não garante nem o direito de se inscrever se a biologia do candidato não acompanhar. Existe uma idade máxima estritamente fixada em 30 anos. Esse é um corte pesado. Muito pesado. E além disso tem o filtro da biometria. Eles exigem uma altura mínima de 1,65 m para candidatos do sexo masculino e 1,60 m para o sexo feminino. Sim, e a habilitação também. Bem lembrado. A obrigatoriedade de possuir CNH no mínimo na categoria A ou B. E se conectarmos isso com um cenário maior, com a macroeconomia atual do país, a gente entende rapidamente por que o Estado pode se dar ao luxo de ser tão restritivo, sabe? Por causa do salário? Exatamente. A remuneração inicial projetada para um soldado, que exige apenas o nível médio, está fixada na casa dos R$ 6.149. Nossa, 6 mil para nível médio? Pois é, e com a progressão natural da carreira alcançando a graduação de subtenente, os vencimentos passam da marca dos R$ 10.000. Caramba! E para os oficiais, como fica? Para os oficiais, o salto é ainda mais agressivo. O aluno matriculado lá no curso de formação já inicia recebendo um subsídio superior a R$ 6.300 e com uma perspectiva real de, ao atingir o posto de coronel, que é o topo da hierarquia, alcançar cifras que superam os R$ 23.000. 23 mil? O que, convenhamos, é um oásis no deserto do nosso mercado de trabalho atual. Totalmente. Encontrar um salário de entrada acima de R$ 6.000 para um profissional que, acabou de terminar o ensino médio é uma anomalia estatística na iniciativa privada. É muito raro. É o peso dessa recompensa financeira monumental que atrai essa avalanche humana que a gente mencionou para as portas do concurso. Sim. Então, o que tudo isso significa na prática? A regra dos 30 anos cria uma dinâmica que, beira a crueldade. Essa imposição cronológica carimba uma data de validade nas ambições de milhares de pessoas. Uma data de validade literal, né? Literal. É uma corrida insana contra o próprio relógio biológico. Imagina o peso psicológico de um candidato que está com 29 anos hoje. A pressão deve ser absurda. Ele vai sentar lá para fazer essa prova em agosto, sabendo que, se ele falhar, não vai ter uma nova chance. Acabou. É o fechamento definitivo daquela porta. Pois é. A pressão não é apenas a de acertar a alternativa A ou B. É salvar um projeto de vida antes que o tempo esgote. Esse limite cronológico injeta uma carga de ansiedade brutal. Muito forte. O cérebro desse candidato de 29 anos processa o exame de agosto como, uma operação de sobrevivência. E essas regras de aptidão inicial, como a altura mínima, elas cortam sumariamente uma fatia gigantesca da população. Gente que engrossaria ainda mais a fila, né? Exatamente. A altura e a idade barram pessoas que poderiam ser brilhantes na teoria penal, mas que não se encaixam no molde operacional que a corporação exige para a rua. Faz sentido. Contudo, mesmo com esse corte drástico ceifando milhares de potenciais concorrentes logo na largada, o volume de indivíduos aptos que decidem ir para a guerra é assustador. Isso nos força a olhar para a verdadeira anatomia da concorrência, sabe? Para dimensionar o tamanho da muralha que se ergue à frente, o histórico é a bússola mais precisa que a gente tem. E o último grande edital, voltado para soldados, foi em 2017. Sim, 2017. E os relatórios oficiais daquele ano trazem uns números de deixar qualquer um sem fôlego.
foram oferecidas 1.171 vagas. Bem parecido com a previsão de agora. Espelha de forma muito simétrica. Mas o dado esmagador, o que choca, é o volume de inscritos. Foram exatos 101.095 candidatos. É um absurdo de gente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque isso estabelece uma média de quase 100 pessoas brigando por uma única vaga. Uma loucura. É a materialização daquela sala de cinema superlotada que a gente falou, onde só uma pessoa ganha o direito de sair pela porta da frente com a farda e as outras 99 voltam para casa de mãos abanando. É uma taxa de atrito devastadora. E a genialidade desse sistema de eliminação é que derrotar essas 99 pessoas na prova teórica é só o começo. É apenas a ignição do processo. Como assim só o começo? É que o modelo de avaliação das polícias militares, ele é estruturado em camadas sucessivas de esgotamento físico e mental. O sucesso na prova objetiva é meramente a chave que destranca um labirinto muito maior e punitivo. Nossa. Os documentos descrevem fases eliminatórias que vão muito além do papel, incluem exames médicos e odontológicos de um rigor clínico inflexível. Eles são capazes de reprovar a pessoa por, desvios posturais mínimos ou questões oftalmológicas pequenas. E depois da área médica? Na sequência vem o temido TAF, que é o teste de aptidão física. Ele exige uma explosão aeróbica e muscular extrema. E não para por aí. Depois aplica um exame psicotécnico para mapear a estabilidade emocional e o controle de estresse. Caramba! E ainda tem a investigação social, para vasculhar o passado do indivíduo. E, finalmente, o exaustivo curso de formação. Sabe, a grande armadilha que derruba tanta gente com um currículo bom é justamente esse foco míope em apenas uma dessas frentes. Com certeza, o cara foca só no papel. Tem relatos infinitos de pessoas que gabaritam o direito constitucional, dominam a gramática como ninguém, ficam no topo da tabela e semanas depois são sumariamente eliminadas. Por causa do físico. Exato. Porque o corpo não aguenta fazer o número mínimo de flexões na barra fixa, ou a resistência falha nos minutos finais da corrida do TAF. É uma tragédia de planejamento. Sim, a corporação não busca uma mente brilhante, hospedada num corpo frágil. Nem o contrário, um atleta que não sabe interpretar uma lei. É multifatorial e inegociável. A prova teórica revela o lado traiçoeiro dela nesse ponto, porque ele exige que o candidato fique confinado por horas, lendo PDFs, memorizando leis, e esse comportamento passivo destrói o condicionamento físico. Mas ao mesmo tempo o cara tem que estar na pista correndo, né? Exato. Ele precisa simular o batimento cardíaco da prova física. O gerenciamento de tempo para equilibrar esse estudo analítico com o treino muscular é a verdadeira linha divisória entre quem assume o cargo e quem fica só na tentativa. É um gerenciamento de recursos super escassos e, com esse intervalo brutal de apenas 4 meses, o tempo é o recurso mais valioso que existe. E o mais punitivo se for desperdiçado. Com certeza. Gastar horas intermináveis caçando material desatualizado na internet ou tentando decifrar como a banca monta as questões é, um suicídio estratégico. É um tempo que devia estar sendo usado na barra fixa. Exatamente. O foco precisa ser direcionado massivamente para a resolução prática do que importa. E por falar em preparação de alto nível para quem vai encarar provas gigantescas como essa, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Quando a tecnologia organiza a teoria desse jeito, e entrega a informação mastigada, você ganha espaço na rotina para construir o fôlego necessário para o TAF. O ganho de eficiência no estudo teórico é o que garante a sobrevivência na etapa física. Sem dúvida. E essa eficiência fica ainda mais crítica quando a gente disseca o núcleo da prova objetiva. Se analisarmos o esqueleto do último edital, a seleção de disciplinas não é aleatória. É um ecossistema muito intencional. Como eles estruturaram isso no último concurso? O edital pavimenta o caminho com aquelas bases universais, sabe? Exigência pesada em língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo e noções de informática. O básico para filtrar.
Isso. Mas o eixo central, o que define quem realmente entende o desafio, está no bloco histórico, geográfico e legal. Isso levanta uma questão importante. A prova exige história e geografia do Brasil, mas ela aplica um peso desproporcional e decisivo na história do Maranhão, na geografia do Maranhão e na legislação institucional da própria PM de lá. A predominância desse bloco regional é uma mensagem cristalina deles. Diferente daquelas provas federais genéricas, esse edital exige um enraizamento profundo no território local. Eles não querem um aventureiro, né? Exato. A corporação não quer apenas alguém que conheça a lei, mas o terreno, a cultura, o povo do estado que vai patrulhar. A prova obriga a entender onde ocorreram os atritos agrários, a densidade urbana em São Luís, as bacias hidrográficas e a economia local. E a razão por trás disso é puramente operacional, né? O policial militar é um resolvedor de crises. Certo. Conhecer a geografia de um estado continental como o Maranhão, que vai do litoral até o Cerrado, significa saber operar num terreno taticamente complexo. Se admitirem candidatos ignorantes sobre a dinâmica local, a eficiência do policiamento entra em colapso. O que, assim, na prática, transforma essa prova de agosto numa espécie de decátlon olímpico. Decátlon, como assim? Pensa no absurdo que é o decátlon. O mesmo atleta precisa correr os 100 metros rasos com uma técnica explosiva, mas também precisa da força bruta para o arremesso de peso e da precisão técnica para o salto com vara. São coisas antagônicas. Ah, entendi. Trazendo isso para o concurso, o candidato que estuda só português e raciocínio lógico, ele é o cara que corre e nada muito bem, mas ele vai tropeçar feio na geografia do Maranhão e na legislação. Que seria o salto com vara. Exatamente. O cara tenta executar o salto com vara apenas correndo rápido, e o resultado é eliminação imediata. Faz todo sentido. Isso cria uma fricção gigante. Como alguém de fora do estado, atraído só pelo salário excelente, consegue competir com o pessoal local, que tem a história do Maranhão correndo nas veias. Esse é o grande ponto de tensão tática dessa disputa. O salário de 6 mil funciona como um imã, puxa a elite dos concurseiros do país todo. E o cara de fora traz uma bagagem formidável nas matérias exatas e gramática. Porque ele faz prova no Brasil todo, né? Isso. Só que ele sofre um choque acadêmico ao precisar de uma imersão regional intensiva. O candidato nascido no Maranhão tem um conhecimento orgânico, ele respirou aquela geografia. A batalha é a técnica de estudo acelerado do forasteiro contra a memória afetiva de quem joga em casa. E a armadilha se arma para os dois lados, né? O perigo para o candidato local é achar que só porque ele conhece o clima ou o nome dos rios, isso vai ser suficiente para enfrentar uma banca acadêmica. Sim, a vivência não vence a decoreba técnica se não for direcionada. Pois é. E, paralelamente, o peso da legislação institucional é uma âncora afiada. Não adianta ser um acadêmico de direito penal se a pessoa ignora os prazos, as transgressões e a hierarquia detalhada na lei estadual específica da Polícia Maranhense. O que as bancas fazem magistralmente é explorar esse calcanhar de Aquiles. Elas sabem que a legislação institucional e a geografia local são áreas cinzentas para quem estuda por editais genéricos. Aham. Usar essas disciplinas como multiplicadores de pontos é a ferramenta perfeita para fatiar os mais de 100 mil inscritos, reduzindo aquela montanha humana exatamente aos aprovados que têm a capacidade de se adaptar rápido. Bom, o cenário que se consolida para agosto é, sem exagero, a tempestade perfeita. Totalmente. Resumindo aqui o nosso mergulho, temos um edital iminente agora em abril, provas já em agosto, salários atrativos começando em mais de R$6 mil para nível médio, exigências físicas e médicas super estritas e a sombra colossal daqueles mais de 100 mil concorrentes como a gente viu lá em 2017. E diante de todos esses fatores extremos, a dimensão do desafio ganha outro contorno. Observando como a busca por estabilidade financeira aumentou na última década, qual será o tamanho da onda de candidatos agora em 2026? A tendência é ser bem maior, né? Muito maior. Mais do que isso. Sabendo que as provas incluem desde raciocínio lógico até história regional e o teste de aptidão física,
Será que o maior adversário na hora da prova é o concorrente sentado ao lado? Fica o questionamento. Ou será a própria resiliência mental de dominar tantas habilidades diferentes ao mesmo tempo? Excelente reflexão, porque o verdadeiro campo de batalha nunca é apenas o papel da prova ou a pista de corrida do TAF, né? Mas sim o espaço entre as orelhas do próprio candidato. Exatamente. A guerra mental. É a capacidade de gerenciar as próprias crises durante esses 4 meses insanos de preparação. Bom, agradeço a companhia de quem nos acompanhou nesta investigação minuciosa de hoje. A rota está traçada com muita clareza. Até o próximo mergulho profundo no nosso mar de informações.